Misericórdia. Que nome belo, maravilhoso, que palavra sublime. Será que todos sabem o que é realmente misericórdia? Como podemos agir com misericórdia? Quais são as obras de misericórdia? Misericórdia e graça são as mesmas coisas? Vamos ver? Bem, misericórdia e graça normalmente nós pensamos que pode ser até a mesma coisa. Uns acreditam que sim, outros não, outros já sabem. Mas vamos tentar diferenciar para podermos caminhar um pouco mais, de uma forma mais profunda. Então, misericórdia é Deus não nos castigando como merecíamos por termos praticado pecados. E a graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. Olha, apesar de não merecermos. Né? A graça, ela nos dá o quê? Nos estende a mão de Deus. A graça nos estende a mão de Deus. E essa mão bondosa aos indignos, que somos nós, pecadores. A misericórdia. Então, a misericórdia é tratar uma pessoa com mais benevolência do que ela merecia. Isso se torna possível graças a quê? À expiação de Jesus Cristo. Porque Deus sabe as nossas fraquezas e os nossos pecados. E Ele derrama sua misericórdia, perdoando os nossos pecados e nos ajudando a voltar à sua presença. A graça é auxílio divino e a força que recebemos do alto por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, por meio da graça, nós somos salvos do pecado e da morte. Tudo é graça, como Nossa Senhora diz. Então, a graça é um poder capacitador que nos fortalece para enfrentarmos o dia a dia, para vencermos a nós mesmos, porque a graça ela vai nos favorecer. Deus quer que os seus filhos cresçam em graça e em estatura. Jesus nos chama, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então Deus, Jesus, com seu sacrifício, o sacrifício da sua própria vida, em remissão dos nossos pecados, prova o quê? Prova o seu amor supremo por cada um de nós. Porque Ele quer nos dar o quê? A alegria do céu. Nos chamar ao amor. Portanto, acolher a misericórdia de Deus é acolher que nós somos pecadores e precisamos confessar as nossas faltas. Mas muitos de nós dizem, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Eu praticamente não peco. Porque condenado será aquele que não roubou. A pessoa diz assim, ele não roubou, ele não fez mal mortal a ninguém. Então, não tem por que se condenar. Engano nosso quando pensamos assim. Porque se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Está o quê? Em 1 João 1, de 8 a 9. E aí, nós vemos que a misericórdia de Deus, ela é misericórdia, mas existe o quê? Existe posicionamentos para que essa misericórdia aconteça.
Se nós observarmos Jesus ao longo dos anos que esteve na Terra, todos os atos de misericórdia que Deus teve para conosco, nós vamos o quê? Entender o que é a misericórdia. Por que há uma confusão? Porque muitas vezes nós não conhecemos a vida de Jesus, que Jesus fez, suas obras, como ele passou aqui curando, salvando, libertando. E a gente confunde. Misericórdia, aí a gente pede, tem piedade, Jesus, tem misericórdia de nós, mas a gente continua na mesma vida velha, não quer mudar, não quer se confessar, não quer largar o pecado. Achamos que podemos nos conciliar, nos reconciliar com o pecado. O pecado mora ao lado e está tudo bem. E não é bem assim. Porque Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Então ele nos criou, mas ele quer nos salvar a partir do meu sim, do seu sim. Então existe uma graça. A graça comum refere-se à graça soberana que Deus concede a toda a humanidade. Independente se a gente, independente do nosso posicionamento espiritual. A graça de Deus está no mundo. Mas existe uma graça salvadora. É a que dispensa especial, uma dispensa especial de Deus. E ele nos concede sua assistência divina sobre os seus eleitos para a sua regeneração e santificação. Existe a graça santificante para a nossa santificação, porque nós aderimos à pessoa de Cristo. E existe a graça que cai aí todos os dias, o sol nasce para todos, né? Para bons e maus, é graça. A chuva, Deus nos dá as colheitas, né? Tantos benefícios que Deus dá. Ah, mas ele não sabe quem é Deus, ele não segue Jesus, ele não faz o que Deus quer, mas Deus alimenta bons e maus. Olha aí a graça. Não é uma graça? É a graça. É a graça acontecendo no nosso meio. A graça é um favor imerecido. E Deus sempre vai nos dar o quê? Coisas boas que não merecemos. E mesmo que merecemos, pensamos merecer, na realidade não merecemos, porque tudo é graça. E nunca poderíamos pagar o bem que Deus nos faz diariamente. Diariamente. Davi, no Salmo 50, diz assim: tem piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, pagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Então, tudo é graça. E é misericórdia de Deus que se derrama sobre nós, pecadores, né? E Deus nos dá, porque Deus é bom. Dá o seu amor, quer nos ver santos. Então, para isso, nós temos que olhar o doador dos dons, daquilo que é bom, que vem de Deus, e nos transformamos também em pessoas, em cristãos misericordiosos. Né? Para ser um cristão tem que ter misericórdia. E no Catecismo da Igreja Católica, o que seriam as obras de misericórdia? As obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais. Catecismo da Igreja Católica, número 2447. Por isso elas são tão importantes. Não adianta ter a teoria, mas a prática a gente não faz. Então, nessas obras de misericórdia, a criatura, a alma, ela é convidada, o pecador, mais precisamente, é convidado ao quê? A atos de penitência, a suportar as provas que Deus manda com paciência, a socorrer o próximo
a deixar o homem velho e aceitar e a revestir-se do homem novo através de ações novas. Né? Então, quais são as obras corporais? São 7 as obras corporais, que se relacionam ao resgate imediato daqueles que sofrem. São obras imediatas. São atos que nos levam a ajudar os mais necessitados, ou seja, atos corporais, concretos, materiais. A seguir estão: dar de beber, dar de comer, vestir aqueles que precisam, visitar os doentes, enterrar os mortos, dar hospedagem, visitar os presidiários. Então aí a gente parte para as obras espirituais. Também são 7, mas estão relacionadas ao nosso espírito. Elas são um socorro para as almas e tende a direcioná-las para um bom caminho, um bom trajeto. Ao mesmo tempo, curá-las. São para o bem da nossa alma e do próximo. Quais são elas? Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os errantes, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer as fraquezas do próximo com paciência e rezar pelos vivos e mortos. E aí, quando nós descobrimos e praticamos essas obras, nós estamos contribuindo para a nossa santificação, para a santificação do próximo, para melhorar o mundo. O mundo, se todos fizessem obras de misericórdia, como o mundo estaria? Bem diferente do que se apresenta hoje, né? E ressaltando e evidenciando que no dia 1º de setembro de 2016, o Papa Francisco acrescentou aí, propôs um complemento aos 2 elementos de 7 obras de misericórdia, acrescentando o cuidado com a casa comum. Ou seja, a gente cuidar da natureza, né? Da nossa casa comum. Para quê? Para que as bem-aventuranças se realizem, as obras de misericórdia se realizem. Ou seja, uma casa bem cuidada, todos se beneficiarão, porque todos moram nesta casa. Quais são os efeitos quando a gente pratica o bem? O bem retorna para nós, não é isso? O bem praticado, ele multiplica, ele incentiva outros a praticarem também. Então, quais são os efeitos? Socorro ao próximo, aplicar-se ao reino de Deus, a gente se aplica muito mais, faz-nos crescer na santidade, nos assemelha em mais semelhança a Jesus Cristo, apaga-se a pena do pecado na alma, recebe-se as graças de Deus, né? Então, quanto mais fizermos o bem, mais nossos pecados vão sendo o quê? Diminuídos, porque Jesus diz assim, quanto mais fizermos obras de misericórdia, nossos pecados são pagados. A caridade, diz, a caridade apaga uma multidão de pecados. Porque a caridade é o quê? Uma caridade em Cristo Jesus, né? Verdadeira. Ela o quê? Ela tem essa capacidade de apagar uma multidão de pecados. Porque nos abre ao amor. Então vamos ficando por aqui e agradecendo a Deus pela vida dos santos, dos anjos e, sobretudo, pela vida de Santa Faustina. Ela que é secretária da misericórdia, ela que trouxe esta graça imensa, que é a misericórdia divina, que é a misericórdia de Deus, ao conhecimento de tantos que hoje praticam as obras de misericórdia com muito mais consciência e a necessidade de sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso conosco. A paz de Jesus, o amor infinito e transbordante de Maria.